bom dia, façam todos um excepcional dia, sejam bem-vindos a mais esse domingo que o Senhor já fez, para que pudéssemos desfrutar, aproveitar desse dia e fazer o melhor dia da nossa vida até então. Nós iremos hoje fazer mais um estudo da Bíblia, e hoje nós iremos ler Levítico, continuar a leitura que iniciamos ontem. Levítico, ontem a gente leu de 1 a 5. E hoje nós, de 4, né? E hoje a gente continua 5, 6, 7 e 8. Só esperando a Alex chegar pra gente realmente... Instagram, pessoal que tá no YouTube. Vou anotar aqui o título, Levítico 5. Bom dia. Bom dia, Alex. Tudo bom? Tudo bem, alguns probleminhas técnicos aqui, como sempre. Tô de férias, gente, no meio do mato. Aí tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Eu testo tudo antes, 5 da manhã começa a passar. Mas aí na hora H, dá uma panezinha, mas a gente não para. A gente vai assim mesmo. Sim. Vamos lá então, Alex. Na sequência, né? Não, sim, com certeza. esse é o essencial. Sim. Continuar independente dos empecilhos, e assim a gente está para a glória do Senhor. Então, vamos. Hoje é Levítico, de 5 a 8, como você falou um pouco. E fique à vontade de começar a valorar, né? Ok, isso aí. Vamos para essa cena do YouTube, bom dia. Vamos respirar fundo, atrair a presença do Espírito Santo para nos iluminar e nos clarificar nesse momento. Fecha os olhos, respira pelo nariz bem forte, solta pela boca. Pai, a Ti nós rendemos graça pela oportunidade de poder acordar hoje, de contemplar toda a maravilha que o Senhor tem feito para nós. Pai, obrigada porque muitos infelizmente não conseguiram acordar hoje com vida, com saúde, mas nós conseguimos, estamos aqui para falar do Teu amor, da Tua palavra, dos Teus feitos, para que mais pessoas possam Te conhecer através da nossa mensagem. Nós Te invocamos, Te imploramos o Teu perdão, a Tua graça e a Tua misericórdia. Que hoje seja um dia diferente, que possamos dominar sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras, sobre as nossas obras, e que possamos andar alinhado com a palavra, e que tudo quanto lermos aqui nesse estudo possa ser direcionado pelo Espírito Santo a uma palavra de sabedoria, e que essas palavras possam se transformar em prática na nossa vida, em estilo de vida. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tudo certo aí, Alex? O áudio tudo ok? Então vamos para a leitura. Tudo certinho. Então vamos então. Levítico capítulo 5. E aí nós já iniciamos Levíticos falando sobre o tabernáculo, sobre os holocaustos, como que deveria ser feito, os manjares, todo um passo a passo. E agora nós vamos falar sobre o sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo Levítico 5, versículo 1. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja o que viu ou souber, e se não denunciar, então levará à iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de fértil imundo, ainda que lhe for oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou qualquer quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for sua imundícia, com que se seja faça imundo, e lhe for oculto, e lhe souber depois, ainda assim será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus beiços, para fazer o mal ou para fazer o bem, em tudo quanto o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e se souber depois, culpado será dessas coisas também.
Será, pois, que o culpado, sendo numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita pelo pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas, se a sua mão não alcançar o que bastar para o gado miúdo, então trará a expiação da culpa que cometeu. Ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhas, uma para expiação do pecado e outra para o holocausto. Essa expiação do pecado, gente, é a extinção do pecado, ou seja, o perdão, né? E por que que fala que ele pode trazer um gado miúdo? E se ele não tiver, aí fala assim, ó, e se a sua mão não alcançar, pode trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhas, porque falou anteriormente que quem não tinha condição, quem era pobre, né, não tinha condição, recursos materiais, eles poderiam oferecer essas 2 aves também em holocaustos, para perdão do seu pecado. E trará o sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, para perdoar o pecado, né, e com a unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado, espartijará sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue, espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocaustos, conforme o costume. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolinhas ou 2 pombinhas, então aquele que pecou trará a sua oferta, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima do incenso, porquanto é expiação do pecado. E o trará ao sacerdote, o sacerdote tomará o seu punho cheio com o seu memorial e queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do pecado que pecou em alguma dessas coisas. Oi. Esse Oi. termo, expiação, eu vim buscar aqui rapidamente na internet, para ficar mais claro, né? Purificação de crimes ou faltas cometidas. Então, limpar o pecado. Pode continuar. Ótimo, maravilha. Isso aí. E lhe será perdoado. O resto será do sacerdote como oferta de manjares. E aí, como Alex falou, né? Purificação do crime, do delito. Realmente encerrar ali aquele pecado feito, aquela ofensa. E não tinha desculpa, gente. Se você era uma pessoa de condição, você oferecia um gado, um novilho sem manchas, tudo mais. Se você não tinha condição, podia ser uma rolinha, uma pombinha. E também, se ainda assim você não tinha condição, podia ser um manjar, né? Podia ser aqui uma 10ª parte de um punhado de trigo. Então, o Senhor, ele sempre agiu de maneira justa com todos nós, seres humanos. E te cobra, e na palavra também está escrito, quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Então, aqui a gente percebe essa questão. Cada um poderia ser purificado dos seus pecados, e de acordo com o que ele tinha para oferecer, o Senhor aceitava em holocaustos. E depois, por último, aqui tem o sacrifício pelo sacrilégio. Então, o que significa isso? Depois pesquisa para nós, sacrilégio, Alex. E falou o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então fará o Senhor por expiação, purificação, né? Um carneiro sem manchas do rebanho, conforme a sua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para a expiação da culpa. Assim restituirá ele o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e dará ao sacerdote assim. O sacerdote, com o cordeiro da expiação, fará expiação ou purificação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Depois vem o sacrifício pelos pecados de ignorância. E se alguma pessoa
pecar e obrar contra todos os mandamentos do Senhor, e se não lhe fizer nada, ainda que não soubesse, contudo ela será culpada e levará a iniquidade. E trará ao sacerdote um cordeiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, para a purificação da sua culpa. E o sacerdote por ela fará a purificação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoada. Então a purificação da culpa certamente se fez culpado ao Senhor. E aqui todos os conjuntos continuam, né? Os conjuntos de regras que o Senhor para estar limpando o pecado, sendo que depois que Jesus vem, tudo isso é deixado para trás. E uma coisa vez que me intriga é que mesmo com a vinda de Jesus vem e morre, limpa todo o passado, todo o pecado. A partir dali a gente não tem mais. Mas isso não quer dizer que não vamos pecar. Mas nossos pecados, nossos passados estão de medo de Jesus. E ainda assim, a natureza humana, muitos, eu creio que por falta de entendimento humano, preferem. Olha como é a natureza humana. Muitos ainda têm fé que Adão pecou e o pecado está na terra. Mas não tem fé que Jesus Cristo veio e levou esse pecado todos os males. E aí ainda ficam se prendendo no passado, o pecado que Adão deixou. É muito triste. Mas eu creio que haverá libertação dessas pessoas. Porque Deus está levantando gente como nós para trazer esse entendimento, sabe? Levítico 6. Fala mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar, transgredir contra o Senhor e negar o seu próximo, e o que ele deu em guarda, ou o que depois na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou o que achou o perdido, e o negar com falso juramento, ou fazer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, e o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, e tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal. E ainda sobre isso acontecerá o quinto, e aquele de quem ela dará no dia de sua expiação. E a sua expiação dará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoado de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpado nelas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Ou seja, hoje nós temos o Espírito Santo, que ele queima todos esses males dentro de nós, desde que nós permitamos. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para o arraial, para fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, será o altar ardente nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Hoje não salta no nosso coração. Esse fogo nunca se apaga, desde que a gente continua
botando lenha diária, como a gente faz para receber esse direcionamento do Senhor. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor, diante do altar, e tomará o seu pão cheio da flor de farinha da oferta, e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então, o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmos se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, o comerão. Levidado não se cozerá. São porções que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisas santíssimas, como a expiação do pecado e com a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nela será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido. A 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçola se fará com azeite, cozida e trarás, e os pecados cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo, seja, toda será queimada ao Senhor. Assim, toda oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado, no lugar onde o degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é: o sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás daquilo sobre que caia no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozido no vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimada. Se tiver algo a falar, fica à vontade, senão a gente pula. Só te pedindo. Tudo certo aqui. A gente continua aqui no 7. Levítico 7. Isso. 7. A lei da expiação da culpa, ou da purificação da culpa, né? E essa é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a gordura, a cauda, e a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins e a gordura que nele há, que está sobre as tripas e o rebanho, sobre o fígado, os rins, se tirará. Aqui é todo o procedimento, como que é feito, né, gente? E o sacerdote o queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é: todo varão entre os sacerdotes a comerá no lugar santo, se comerá. Coisa santíssima é. Como a expiação do pecado, assim será a expiação da culpa. Então,
Nesse sentido, ele fala sobre purificação de pecado e purificação da culpa também. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito a propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que cozer no forno, como tudo que se preparar na sertã e na caçula, será do sacerdote que oferecer. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim como um de outro. E aí agora nós vamos falar sobre a partir do 11, Levítico 7:11, a lei do sacrifício da paz. Essa é a lei do sacrifício pacífico que lhe oferecerá o Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, o sacrifício de louvores, aqui apareceu um novo sacrifício, né, gente? Oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos assados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Como os bolos, oferecerá pão levado como a sua oferta, como um sacrifício de louvor, de oferta pacífica. E de toda oferta, oferecerá um deles por oferta alçadas ao Senhor, que será do sacerdote, que espargirá o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores e da oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se achará dela até amanhã. E se o sacrifício da oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que ofereceu o seu sacrifício se comerá. E o que dele ficará também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne pacífica ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, pois abominável será. E a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá. Com fogo será queimada, mas a outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Deus proíbe comer a gordura e o sangue. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, se pode usar-se da gordura do corpo morto, da gordura do dilacerado, para toda obra, mas de maneira nenhuma comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual ofereceu ao Senhor oferta queimada, a pessoa que é o comer será extirpada dos povos. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. A porção dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, dará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-los por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta lançada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aqueles dos filhos de Arão que ofereceu o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espada alcançada eu tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão. Arão, ele era da tribo de Levi, e ele era dos sacerdotes, né? Era ele e os filhos que eram responsáveis por fazer
que era como se fossem intermediários, né? E os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram aqueles que as pessoas chegavam com as ofertas para eles queimarem, para eles purificarem o pecado, a culpa. Então, o Senhor aqui, a partir desse momento, deu a Arão e seus filhos por estatuto perpétuo. O quê? O peito. O peito do animal. Essa é a porção de Arão e a porção de seus filhos, as ofertas queimadas, no dia em que se apresentou para administrar o sacerdócio do Senhor. O que o Senhor ordenou que eles dessem dentre os filhos de Israel no dia em que ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Essa é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da expiação do pecado, da expiação da culpa, da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecesse as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Alex, nesse último aqui, ó, no 37, né, o penúltimo, essa é a lei de, aqui fala, nós lemos até agora sobre lei. Holocausto é uma coisa, oferta de manjares é outra, purificação do pecado outra, purificação da culpa outra, oferta de consagração outra coisa e sacrifício pacífico outra coisa. Uhum. E aí a gente acha que de todo esse sacrifício aqui é tudo para pecado. Não, gente. Várias maneiras aqui de se aproximar do Senhor, de ter ainda mais essa aproximação. E aí, se você trouxer para o dia de hoje, muitas vezes você pensa assim, bom, eu vou me aproximar porque eu preciso. A gente não tem mais, né? Jesus foi o sacrifício vivo e se ofereceu como sacrifício vivo para perdoar os nossos pecados. Mas quantas coisas a gente pode buscar o Senhor ardentemente para conquistar? No sentido assim de, aqui fala, pecado, culpa, consagração, sacrifício pacífico. Eu não me sinto culpada nem pequei, mas eu quero me consagrar, eu quero me aproximar ainda mais dele. Então são coisas diferentes, que muitas vezes a gente leva como sendo a mesma. E você disse que você trouxe o significado de cada animal que trazia correlação a Jesus. Né? Então, eu mostro, né, que quando ele vem, une todos esses sacrifícios, né, e leva com ele. Então, não existe sacrifício. Jesus foi o sacrifício vivo. Só que falta em muitos de nós é ter essa fé que ele veio, de fato, levou, apaga todo esse passado que está aqui em Levítico. E aí é de Jesus para frente. Vamos ao Levítico 8. Falou mais o Senhor Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E lhe vestiu a túnica, e cingiu com um cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com um cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois, pôs-lhe o peitoral, o uri e o tumim. E pôs a lintra sobre sua cabeça, e na lintra diante do seu rosto pôs a lâmpada de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. Dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar de todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para santificá-los.
Vemos a vez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes a túnica e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho na expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele o seu dedo sobre a ponta do altar em redor. E expiou o altar, depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura e o rebento do fígado, e os dois rins, a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E o degolou, e Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. E Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pecados, nos seus pedaços. E Moisés queimou a cabeça, e os pedaços, e a gordura. Porém, a fressura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave. Uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois se chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o rebento do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a espada direita. Também do cesto dos pães ázimos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, um bolo de pão de azeite, e o cuscorão, e o pôs sobre a gordura, sobre a espada direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta da consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, o aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes dos seus filhos com ele. E santificou Arão, e as suas vestes dos seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comei o pão que estava no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobrejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto, por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que fizesse para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite.
por 7 dias e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Vamos entendimento? Tudo certo. Certo? Então é isso. Encerramos mais um dia. Dia 29 de 35 anos. Agradecemos por esta live que passou. Muito obrigado. E quem nos deixa a recomendação da lista, no Instagram dela, aqui no Instagram. E aqui no YouTube está na descrição também, caso não interessar, para você dar o próximo passo, se livrar do medo que lhe pede, de ir ao próximo nível. E ele é pautado em princípios de é cristã, coach e agora escritora. Bem, Felipe, eu vou falar sobre o seu livro. Gente, quem tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais, pode chamar no direct, que eu vou ter o maior prazer de falar com vocês, de explicar as particularidades. O livro foi um processo de cura que aconteceu na minha vida e que me trouxe essa inspiração de colocar tudo escrito como um método prático, aplicável, e replicar isso para que mais pessoas possam também ter a oportunidade de forma mais rápida e mais fácil, se curar das suas limitações, dos seus medos e tantos anseios que temos aí, né, gente? Então, a única distância que você tem de uma vida extraordinária, de se curar realmente emocionalmente, é a sua decisão. Você decidir, você querer viver esse processo. Então, quem decidir está aí no link da bio e na descrição do vídeo também. @ Lorena Oliveira. E na descrição do vídeo aqui. É só clicar. Gente, bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã. Tchau.